a constante de Planck foi determinada pela primeira vez quando? Com a radiação do corpo negro, né? Porque foi o primeiro fenômeno que foi explicado pela mecânica quântica, foi o surgimento da mecânica quântica. O Planck é o pai da mecânica quântica. Então, o primeiro fenômeno que ele explicou utilizando mecânica quântica foi a radiação do corpo negro, e aí saiu pela primeira vez o valor da constante de Planck que foi determinado, tá certo? Só que haviam outros fenômenos que não eram explicados pela mecânica clássica, tá certo? Por exemplo, esse fenômeno que eu vou falar para vocês aqui, que é o efeito fotoelétrico, tá? Então, em 1886 e 87, o que acontecia na época? O Hertz, né, o alemão Heinrich Hertz, ele comandava experimentos que iam servir de suporte para a teoria de Maxwell da natureza eletromagnética da luz, tá certo? Então, como eu falei, né, você tinha as equações de Maxwell, eram teóricas, e aí o Hertz fez experimentos que comprovaram as equações de Maxwell, e aí demonstraram que a luz era de fato uma onda eletromagnética, tinha aquele comportamento, tudo bem? Só que no meio desses experimentos, o que o Hertz descobriu? Ele descobriu que a luz ultravioleta ela provoca emissão de elétrons a partir de uma superfície metálica, tá certo? O que significa isso? Quando você incide luz ultravioleta sobre uma superfície metálica, o que acontece? Ela provoca a ejeção de elétrons, e aí surge uma corrente elétrica devido a esses elétrons que foram ejetados da superfície metálica, tá certo? E esse fenômeno é chamado de efeito fotoelétrico. Tudo bem? Então, esse efeito fotoelétrico, ele tem alguns aspectos quantitativos desse fenômeno que não podiam ser explicados utilizando a teoria ondulatória clássica da luz, tá certo? Então, dessas observações, existiam 3 observações, tá, que estavam em contraste com a teoria ondulatória clássica da luz. Por que havia esse contraste? Porque, de acordo com a física clássica, a radiação eletromagnética é um campo elétrico, né, oscilante, perpendicular à sua direção de propagação, e a intensidade da radiação é proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico. Então, tudo isso aqui é consolidado na teoria eletromagnética clássica, tá? Então, a onda eletromagnética, como o nome está dizendo, né, tem um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos são perpendiculares. O campo elétrico ele é perpendicular à direção de propagação, enquanto o campo magnético é paralelo, tá certo? Mas aqui a gente está interessado no campo elétrico, tudo bem? E a intensidade da radiação é proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico, da onda. Quando você tem 2 ondas perpendiculares, a magnética e a elétrica, tá certo? Então, o que acontece? A intensidade da radiação eletromagnética é proporcional ao quadrado do campo elétrico. À medida que a intensidade da radiação aumenta também a amplitude do campo elétrico oscilante. Por quê? Porque se aumenta a intensidade, aumenta o campo elétrico. Tá certo? Então, o que era de se esperar pela teoria eletromagnética clássica? Era de se esperar que, se eu aumento a intensidade da luz, eu estou aumentando a intensidade do campo, eu estou aumentando a amplitude desse campo elétrico, e, consequentemente, os elétrons deveriam oscilar mais violentamente, de modo a escapar da superfície do metal com energia cinética que dependesse da amplitude, da intensidade do campo elétrico. Tá certo? A amplitude está relacionada com a intensidade, né? Então, se eu aumento a intensidade da luz incidindo sobre o campo elétrico, sobre a superfície metálica, esses elétrons deveriam ser ejetados, tá? Deveriam ser ejetados com maior velocidade, com maior energia cinética. Então, experimentalmente, não era o que se observava. Não era isso que se observava. O que se observava experimentalmente? Que quanto maior for a intensidade, isso não influenciaria na energia cinética dos elétrons ejetados. Tudo bem? Outra observação que contradizia
o experimento, contradizer a teoria, no caso, né? É que a teoria clássica prediz que o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência da luz, desde que a intensidade fosse suficientemente alta. Porque a intensidade é proporcional ao campo elétrico, né? Então, se eu aumento a intensidade, elétrons vão ser ejetados. Se eu diminuo a intensidade, eles são ejetados com menor energia cinética. Mas desde que eu tenha uma radiação com uma mínima intensidade, isso deveria ser capaz de ejetar esses elétrons. Não existia na teoria clássica nada que relacionasse essa ejeção dos elétrons com a frequência da radiação incidente, tá certo? Só que o que era observado experimentalmente? Que existia um limiar de frequência Ni0 característico do metal, abaixo do qual nenhum elétron é ejetado, independentemente da intensidade da radiação. Então, se eu tivesse, esse limiar de frequência, uma frequência mínima, certo? Qualquer radiação com frequência abaixo dela, por mais intensa que fosse, não provocava a ejeção desses elétrons. E acima dessa frequência, desse limiar de frequência, a energia cinética dos elétrons varia linearmente com a frequência. Então existia uma frequência, um Ni0, abaixo da qual os elétrons não eram ejetados, e acima da qual a variação da energia cinética dos elétrons era linear, certo? Era linear. Deixa eu ver se um gráfico já está aqui. Não, isso aqui depois eu vou falar. Então eu vou mostrar aqui um programinha, né, que eu mostrei para vocês lá na aula na sala, que é uma simulação, tá certo? Do efeito fotoelétrico. Então tá aqui, né? Tá aqui não, vocês não estão vendo, deixa eu compartilhar com vocês. Estão vendo a janela aí do efeito fotoelétrico? Sim, né? Então o que acontece aqui? Eu vou ligar aqui. Onde é que eu ligo aqui? Ah tá, minha intensidade de luz é 0, tá? Intensidade de luz é 0. Então quando eu aumento a intensidade, ó, não, minha intensidade... Ah, não, eu estou mudando é a frequência em vez da intensidade. A intensidade é aqui que muda, tá? Pronto, ó. Tá aqui, ó. Tô aqui com a luz ultravioleta, ó. Os elétrons estão aqui sendo ejetados, tá certo? Aí, ó, aquilo que eu falei, ó. Se você aumenta a intensidade, ó, não muda nada na frequência, tá certo? Ou na frequência, na energia cinética dos elétrons. Tudo bem? Porque eu tenho com a intensidade eu tenho mais elétrons ejetados, tá? Aí aumenta a corrente elétrica. Estão vendo aqui que está mudando a corrente? Mas se você diminuir a intensidade, a energia cinética é a mesma. Só que o que acontece com a frequência se eu aumentar? Ó? Se eu aumentar o comprimento de onda, eu estou diminuindo a frequência, correto? Aí como é que ficam os elétrons ejetados? Ficam lentos. Eles ficam lentos. Já se eu diminuir o comprimento de onda, ó, foi aqui para o ultravioleta, olha o que acontece com a velocidade dos elétrons. Elas aumentam, tá certo? A energia cinética dos elétrons aumenta. Então, se eu pegar esses gráficos aqui, ó, corrente vezes a intensidade da luz, que é aquilo que eu falei, né? Quanto maior a intensidade, né? Quanto maior a intensidade, maior a corrente, tá certo? É porque aqui tá muito baixinho, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pronto. Ó, tá vendo? Maior a intensidade, maior a corrente elétrica, mais elétrons são ejetados. Agora, o mais importante para a gente é esse aqui, ó, a energia do elétron pela frequência. Então, ó, olha o que acontece quando eu aumento a energia do elétron. A frequência, ó, aumentou, tá certo? Quando eu aumento a frequência, a energia aumentou. Tudo bem? E aí, quando eu diminuo a frequência, ó, aí observem que tem um limiar de frequência, ó.
chega numa frequência que é o alvo material sólido, o sódio, né? Então, ó, chega um ponto, ó, 734 nanômetros, não está acontecendo nada, não está ejetando mais elétrons. Então, existe um limiar de frequência, tá certo? Que eu vou aqui, ó, vou diminuindo o comprimento de onda, vou aumentando a frequência, para ver se começa a ejetar elétrons. Pronto, agora começou aqui, né, no 530 e pouco aqui na luz verde. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu aqui esse experimento? Posso fechar aqui, né? Então vou fechar aqui esse meu. Pronto, voltamos aqui para a apresentação. A outra observação experimental que contradiz a teoria clássica, né, é em relação ao tempo, tá? Entre o instante que a luz começa a incidir, tá certo? Sobre a superfície e o instante da ejeção do elétron. Então, o que acontece aqui? Ó? Se a energia adquirida pelo elétron é absorvida da onda incidente sobre a placa metálica, a área de alvo efetivo para um elétron no metal é limitada e provavelmente não é muito maior que a de um círculo de raio aproximadamente igual ao raio atômico. Então, quando a frente de onda chega na superfície metálica, ela ia atingir só um átomo, por exemplo. É só esse átomo que poderia emitir um elétron. Então, pela teoria clássica, a energia luminosa está uniformemente distribuída sobre a frente de onda. Portanto, se a luz é suficientemente fraca, deveria haver um intervalo de tempo mensurável entre o instante que a luz começa a incidir sobre a superfície e o instante da ejeção do elétron. Então, se você está emitindo uma luz fraquinha, né? Aí primeiro chega o quê? Chega a frente de onda, né? Porque a luz é uma onda. Chegou à frente de onda, quando a energia se distribuir uniformemente, aí é que deve começar a haver a ejeção dos elétrons. Então, deveria haver um intervalo de tempo mensurável entre a chegada da onda, da radiação, e a ejeção dos elétrons. Só que isso nunca foi observado. Na hora que chega a luz, os elétrons já são ejetados. Nenhum retardamento detectável jamais foi medido. Tá certo? Até outro fato experimental que contradiz a teoria clássica. Então, veio o Einstein para explicar o que estava acontecendo. Tá certo? Então, o que o Einstein fez? O que ele supôs? Ele se baseou no trabalho de Planck sobre a quantização de energia. Ele também imaginou que a energia era quantizada. Tá certo? Então, só que o Einstein foi além do trabalho do Planck, porque além de dizer que a energia é quantizada, ele propôs um outro comportamento para a radiação eletromagnética. Ele propôs que a radiação eletromagnética, nesse fenômeno específico, não estava se comportando como onda. A radiação eletromagnética era formada por partículas. Cada partícula contendo um pacote de energia que era H vezes a frequência, de acordo com o que dizia o Planck, né? Então, essas partículas, né, esses pequenos pacotes de energia, foram chamados, hoje são conhecidos como fótons, né? Então, são as partículas que formam a luz, os fótons. Então, imaginando que a luz é formada por partículas, o Einstein conseguiu explicar tudo o que acontecia experimentalmente. Então, é como se um fóton atingisse, né, o átomo e esse fóton tivesse energia suficiente para liberar o elétron, para ejetar o elétron. E aí, com essa suposição, ficou fácil explicar o que acontecia. Tá certo? O Einstein, com essa suposição, simplesmente usou a conservação da energia. Tá certo? Então, o que acontece aqui na minha conservação da energia? O elétron está lá preso, certo? Eu estou colocando aqui a minha mão. Está preso lá no átomo. Aí chegou um fóton de energia, tá certo? Se esse fóton não tem energia suficiente, o elétron não vai sair, não vai ser ejetado. Se esse fóton tem energia suficiente, o elétron vai ser ejetado.
E se esse fóton tem mais do que o suficiente, ele vai ser ejetado com mais energia cinética. Então, a energia cinética do elétron ejetado vai ser o quê? Vai ser a energia do fóton. E quem é a energia do fóton? Hν. Menos uma energia que segura, que mantém o elétron preso ao átomo, que é o que a gente está chamando aqui de φ e que tem o nome de função trabalho. Tá certo? Então, todo metal tem um valor característico, né, para essa função trabalho. Se o fóton incidente tem uma energia menor que a função trabalho, ele não consegue arrancar o elétron do átomo. Se ele tem uma energia um pouquinho maior, ele consegue ejetar o elétron do átomo, e quanto maior for essa energia, maior vai ser a energia cinética do elétron ejetado. Como essa energia do fóton é Hν, a energia cinética vai ser proporcional à frequência. Então, a energia cinética, K, é Hν menos φ. Então, se vocês observarem, essa é uma função linear, o que explica, né, que o gráfico é uma reta. Tudo bem? Aí só um comentário aqui em relação à função trabalho, ele é um análogo da energia de ionização do átomo isolado, né? Porque a energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron do átomo neutro no estado gasoso, né? Então aqui também a energia mínima necessária para remover um elétron, só que da superfície do metal. Por isso que ele é só um análogo, não é a energia de ionização. Tá certo? Aí, como essa energia cinética do elétron ejetado não pode ser negativa, né? O meu Hν, que é a energia do fóton, tem que ser maior ou igual à função trabalho para poder você conseguir ejetar o elétron. Então, qual o valor mínimo de energia do fóton para eu conseguir ejetar o elétron? Quando ele é igual a essa função trabalho. Então, esse valor mínimo de energia, esse Hν mínimo, implica numa frequência mínima, que é o limiar de frequência que era observado experimentalmente. Tudo bem, pessoal? Então, H vezes esse N0, que é o meu limiar de frequência, é igual à função trabalho. E aí, se eu substituir aqui, né? Se eu substituir essa função trabalho por H N0, como é que vai ficar a minha função, minha equação? A energia cinética é Hν menos Hν0. Para N maior ou igual a N0. N menor que N0, não ocorre ejeção dos elétrons. Tudo bem, turma? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, né? Então, o que acontece aqui? A energia cinética, medida experimentalmente, é diretamente proporcional à frequência, né? E quem é o coeficiente angular dessa equação? O coeficiente angular, né? Que é a tangente desse ângulo aqui, ele vai ser quem? Vai ser a constante de Planck, né? Constante de Planck. Então, voltando lá àquilo que o Pedro havia perguntado, a primeira vez que se determinou a constante de Planck foi usando a radiação do corpo negro. Depois, usando o efeito fotoelétrico, que é um fenômeno bem distinto, né, da radiação do corpo negro, a gente está falando de coisas totalmente diferentes, você chega no mesmo valor da constante de Planck, tá certo? Você chega no mesmo valor da constante de Planck. Então, esse gráfico aqui, ele mostra a energia cinética em função da frequência para o sódio, que é o que a gente estava vendo ali naquele programinha. E ele mostra aqui que o limiar de frequência é 4,4 vezes 10 a 14 Hz. Está bem aqui. Então, abaixo dessa frequência, não tem radiação que provoque a ejeção dos elétrons. Tá certo? Então, deixa eu só ver aqui, pessoal. Eu vou pular aqui o exemplo fica como exercício para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, pronto, Só falar mais esse slide aqui, aí vocês fazem esse exemplo aqui, tá? Esses dois exemplos, e a gente começa a aula que vem resolvendo esses dois exemplos, tudo bem? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, Einstein obteve um valor de H próximo ao valor encontrado por Planck a partir da fórmula para radiação do corpo negro, tá certo? Então, o que ele fez? Ele pegou os dados experimentais, ajustou aquela reta, mediu o coeficiente angular e deu o valor de H próximo, 6,62 vezes 10 a menos 34.
Então essa ideia de quantização da energia, como era nova, tudo que é novo, né, recebe, o pessoal olha com um olhar meio assim, né, atravessado. Então essa ideia não era ainda bem aceita na época. E aí quando Einstein, com esse outro experimento totalmente diferente, chegou no mesmo valor de H, aí o pessoal, opa, se deu o mesmo valor é porque esse negócio aí deve ser verdade mesmo, tá certo? Então o Planck era um entusiasta do Einstein. Então, quando o Einstein mandou esse trabalho para ele, ele ficou empolgado e aí publicou numa revista que ele era editor. Então, aconteceu isso aí na época, tá certo? E aí eu acho que eu comentei com vocês lá na aula que esse trabalho do efeito fotoelétrico é que levou o Einstein a ganhar um prêmio Nobel. Então, o Einstein ele é famoso pela teoria da relatividade, mas ele ganhou o prêmio Nobel com o efeito fotoelétrico, tá certo? E aí, anos depois, né, porque o Planck ele introduziu a quantização da energia, mas ele continuou tratando a radiação lá do corpo negro como onda, né? E aí o Einstein, anos depois do Planck ter deduzido a fórmula para a radiação do corpo negro, o Einstein junto com Bose e outros cientistas obtiveram a mesma fórmula em um modelo de gás de fótons. Então ele considerou que a radiação presa no corpo negro era formada por fótons, era como se fosse um gás de fótons. Usando teoria cinética dos gases e as partículas de fótons que estavam lá dentro, ele conseguiu chegar na mesma equação, né, para a energia radiante, considerando a luz formada por pacotes ao invés de estar espalhada em ondas estacionárias. Então, uma abordagem distinta levou à mesma equação. Tudo bem, pessoal? Então eu combinei com vocês que ia começar pela respondendo o exercício, né? Então eu vou colocar aqui a tela, né? Eu vou colocar a tela que é que ela não apareceu aqui para mim. Deixa eu agora apareceu aqui. Então vamos lá. Exemplo 1, né? Vamos fazer aqui o nosso exemplo 1. O que é que diz no exemplo 1? No exemplo 1, fala que... Deixa eu ver. Perdendo aqui. Ah, tá. Pronto, agora eu abri aqui o... Então, o exemplo 1, ele fala o quê? Ele fala, sabendo que a função trabalho para o sódio metálico é 1,82 eV, calcule o limiar de frequência para o sódio. Tá certo? Então, como que eu vou calcular esse limiar de frequência para o sódio? Então, a gente acabou de ver ali, eu mostrei para vocês que K é igual a HNi, né? Menos a função trabalho, tá certo? E o limiar de frequência é a frequência mínima para ejetar esse elétron. Então, é como se o elétron saísse com energia cinética igual a zero. E aí a gente já viu ali, né, que HNi0 é igual a função trabalho. Se essa função trabalho é 1,82 elétrons-volts, é só substituir agora a constante Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34, é igual não, vezes o limiar de frequência é igual à função trabalho. A função trabalho é 1,82 elétron-volt, tá certo? Só que eu tenho que passar isso aqui para Joule. Como que eu passo isso aqui para Joule? Eu tenho que pegar e multiplicar pela carga elementar, a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né, por elétron-volt. Tá certo? Aí vai ficar coulomb, que é na unidade que a gente tem aqui para encontrar essa resposta no SI. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? É só pegar aqui e fazer a conta, né? Ni0 vai ser o quê? Deixa eu calcular aqui pra gente.
Então, essa minha conta aqui vai ser 1,82 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido por 6,62 vezes 10 a menos 34. Isso aqui vai ser igual, vamos ver aqui, quatro vírgula quatro vezes 10 a 14. O Pedro estava certo, né? Quatro vírgula 40 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Tudo bem, pessoal? Eu estava escrevendo, vocês não está aparecendo a resolução? O quadro não apareceu para vocês? Para Ana Luísa aparecer. Pessoal, vocês podem falar também se vocês quiserem, tá? Abre o microfone aí e fala. Bruna, não apareceu nada? Ou apareceu depois? Nossa, deu uma travada. Eu vou desconectar a tela e conectar de novo. Pera aí. A minha tela travou. Agora voltou. Ó, voltou para a apresentação. Eu vou voltar para a tela, tá? Ó, joguei de novo a tela aí. Bruna, você consegue ver a resolução agora? Bruna, você está conseguindo ver? Então, eu vou explicar de novo aqui, tá? Rapidamente, né?
Então, o que, que acontece? A energia cinética é Hν menos a função trabalho, certo? É Hν menos a função trabalho. Para eu calcular o limiar de frequência, é como se o elétron saísse com energia cinética zero, né? Ele simplesmente só é ejetado, mas com energia cinética zero, tendendo a zero. Então, isso aqui é zero, Hν igual à função trabalho. E o Ni, no caso, é o Ni zero, que é o limiar de frequência. Então, substituindo a constante de Planck vezes Ni zero igual. Aí a função trabalho é 1,82 elétron-volt. Então, eu tenho que passar isso aqui para Joule, né? No caso aqui, a minha carga tinha que ser... Eu coloquei Coulomb por elétron-volt, mas é Joule, tá? Por elétron-volt. Tá, turma? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui é Joule, tá? Isso aqui é Joule, tá certo? Porque é isso aqui, Joule, cancela com esse Joule aqui, vai ficar a segunda menos 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora vamos ver aqui o segundo problema, né? O segundo problema, o segundo exemplo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Exemplo 2. Quando o lítio é irradiado com luz, a energia cinética dos elétrons ejetados é 2,935 vezes 10 a menos 19 joules. Para lambda igual a 300 nanômetros e 1,280 vezes 10 a menos 19 joules para lambda igual a 400 nanômetros. A partir desses dados, calcule a constante de Planck. Quem é a constante de Planck? Ela é a inclinação, né, da reta, e a inclinação da reta é o coeficiente angular, né? É o coeficiente angular da reta que ajusta a energia cinética à frequência. Ou se simplesmente eu pegar isso aqui, ó, K é igual a Hν menos a função trabalho, certo? Então, como eu tenho dois comprimentos de onda diferentes, eu vou passar logo isso aqui para lambda, tá? Então, isso aqui é igual a K. Quem é Ni? É C sobre lambda. Então, isso aqui é HC sobre lambda menos φ. Tudo bem? Então, como eu tenho dois comprimentos de onda diferentes, eu posso dizer aqui que K1 é igual a HC sobre lambda 1 menos φ. E K2 é igual a HC sobre lambda 2 menos o mesmo φ, tá certo? Se eu multiplicar essa equação aqui por menos 1 e somar com essa, o que vai ficar? Vai ficar K2 menos K1 é igual a HC, que multiplica o quê? 1 sobre lambda 2 menos 1 sobre lambda 1, tá certo? E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Quem é K2? É 1,280 menos... 1,280 vezes 10 a menos 19, menos K1, 2,935 vezes 10 a menos 19, é igual a H, 6,62 vezes 10 a menos 34. C, 3 vezes 10 a 8, que multiplica quem? 1 sobre lambda 1, 1 sobre lambda 2, aliás, 1 sobre 400 vezes 10 a menos 9, né? Menos 1 sobre lambda 2. Quem é o lambda 2? 300 vezes 10 a menos 9. Certo? Então, como que isso aqui vai ficar? Espera aí que eu tô... tá pedindo para eu calcular o H. Eu estou colocando o H aqui, né? Então, aqui é como se fosse um modo para calcular o H. Então, vamos apagar o H aqui dessa história, tá, pessoal? E aí, cadê a incógnita aqui, né? Tá, incógnita é o H, tá? Então, vamos colocar aqui o H. H, né?
Então, meu H aqui vai ser igual a quanto? Vamos fazer essas contas aqui. Então, vai ficar 1,280 menos 2,395 menos 1,115, né? Então, aqui meu H vai ser igual a menos 1,115 vezes 10 a menos 19 sobre 3 vezes 10 a 8 vezes 1 sobre 400 vezes 10 a menos 9 400 vezes 10 a menos 9 menos 1 sobre 300 vezes 10 a menos 9 se eu fiz tudo certinho, tá dando diferente aqui. Eu troquei os... Acho que eu troquei os comprimentos de onda aqui, pessoal. Se vocês fizeram isso aí, façam essa conta aí pra mim. Não sei se eu estou errando alguma coisa. A minha está dando 4,46 vezes 10 a menos 34. Alguém pode fazer aí pra mim também, pra gente conferir aqui. A minha conta aqui deu 4. Vírgula 46 vezes 10 a menos 34. Tá estranho, tinha que dar 6,62, né? Então estou errando as contas aqui em algum lugar. Então depois eu repito essas contas aí, já que vocês fizeram as contas e deu certo, beleza. Então vamos colocar o valor certo aqui, depois eu vou ver onde foi que eu errei, tá? Então aqui deu 6,62 vezes 10 a menos 34, né? Como deveria ser, joule vezes segundo, tá certo? Isso aqui é a letra A, né? Vou colocar aqui, letra A. Agora vamos fazer a letra B. Letra B. O que pede a letra B? O limiar de frequência, né? Limiar de frequência e a função trabalho. Acho que eu vou fazer logo a letra C, tá, pessoal? Vou calcular logo a função trabalho, que é só escolher um deles aqui, tá? Então, como que eu calculo a função trabalho?
H ni zero, a gente já viu no exemplo anterior, é igual à função trabalho, tá? Então, 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes... Ou melhor, né? Não vou usar isso aqui não, vou usar a equação que eu já tenho, né? K é igual a H ni menos a função trabalho. Eu escolho qualquer uma delas, né? Por exemplo, a primeira aí. 2,935 vezes 10 a menos 19 é igual a 6,62 vezes 10 a menos 34, né? Vezes a frequência é 3 vezes 10 a 8 sobre o lambda, né? O primeiro lambda é 300 nanômetros, então é 300 vezes 10 a menos 9, não é isso? Menos a função trabalho. Então, essa função trabalho aqui vai dar... Vamos lá, vamos ver se minha calculadora agora aqui vai funcionar. 2,935 vezes 10 a menos 19, menos 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 a 8, dividido por 300 vezes 10 a menos 9, que é 3 vezes 10 a menos 7. Então, deu 3,685 vezes 10 a menos 19, a função trabalho. 3,685 vezes 10 a menos 19 joule. Confere aí com de vocês. Alguém aí me disse, confere. Ah, tá. Beleza. Então vamos agora para a letra B, né? Que eu pulei o limiar de frequência. Agora fica mais fácil, né? Tendo a função trabalho. Então, para calcular o limiar de frequência, H ni zero é a função trabalho. Então, 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes o limiar de frequência é igual a 3,685 vezes 10 a menos 19. Então, meu ni zero vai ser igual a, fazendo essas contas aqui, 3,685 eu tirei a tela aqui de 3,685 vezes 10 a menos 19, dividido por 6,62 vezes 10 a menos 34, deu 5,57, né? Cinco vírgula 57 vezes 10 elevado a menos, vezes 10 elevado a 14 segundo a menos 1. Tudo bem?